O mundo é cheio de diferentes culturas e tradições. E é claro que a população de cada país tem seus hábitos, rotinas e costumes, sendo uns mais curiosos do que os outros. Além disso tudo, as leis implantadas em cada país também podem variar muito. O que em um lugar é considerado super normal e cotidiano, em outro lugar pode ser considerado um absurdo e até mesmo punível com cadeia. No vídeo de hoje, então, a gente vai te contar um pouco mais sobre algumas das leis mais diferentes que existem pelo mundo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai trazer 5 leis bizarras, a gente tem acho que centenas pra fazer aqui. Se vocês quiserem uma parte 2, a gente vai ter aqui uma meta de likes. Eu quero que a meta de likes seja acessível, pra gente ter a parte 2. Tá na mão do Digo Black. Então, para ser bem acessível e ter uma parte 2 pra galera aí, ó, ter esse gostinho aí, 9.880 likes. 9.880 likes. E na quinta posição, a gente vai começar falando de uma lei da Noruega, uma lei de Longyearbyen, onde é proibido morrer. Mas essa daqui tem muita lógica, tá? Com pouco mais de 2.000 habitantes, Longyearbyen, capital do arquipélago de Svalbard, na Noruega, é tida como a cidade mais ao norte do mundo. Em 1950, Longyearbyen decidiu proibir sepultamentos em seu território quando descobriu que corpos enterrados no cemitério local, décadas antes, haviam sido preservados pelo permafrost, que é um solo constituído por terra, gelo e rochas que ficam permanentemente congelados, por conta das baixas temperaturas. Ou seja, é um local muito ao norte, é um local muito frio, certo? E por conta disso, eles perceberam que algumas pessoas que foram enterradas muito no passado, décadas atrás, estavam ressurgindo. A gente está tendo uma mudança climática e está causando mais calor por lá. Então, do nada, por exemplo, no verão, onde antes não tinha um calor que poderia descongelar alguns locais, está descongelando. E com isso, alguns corpos apareceram. Corpos que estavam totalmente intactos. Eles estavam como na época onde foram enterrados. Imagina. Qual que é o grande problema disso? A galera deve olhar e falar, pô, é até melhor, né? Porque tu enterra e a pessoa permanece ali, né? Sim. É uma vantagem. O problema é que essa pessoa pode ter tido alguma doença que só existiu naquela época, que não se espalhou, por sorte não se espalhou, e que tá com ela ali. Certo? Porque tá meio refrigerado, né? Tá meio que refrigerado ali. Então, tipo, quando surge a pessoa, o corpo pode vincular também uma bactéria que pode ser altamente letal, principalmente pra eles, que estão totalmente isolados lá, né? Inclusive, teve um sinal de alerta em um outro local, que é na Sibéria, que no caso é na Rússia, que também é um lugar muito ao norte, que é muito frio, né? Onde em 2016 foi registrado um surto de antraz, que é uma infecção que é causada por uma bactéria que foi também descongelada, voltou ativa e atacou quase 100 pessoas, cara. A gente teve um menino que faleceu, 90 pessoas que foram hospitalizadas, além de 2.300 renas que faleceram por conta dessa doença. Nossa. Então imagina, é uma bactéria que descongela, às vezes não tá nem no corpo, né? Pode só descongelar, só tá ali na água em si que tá congelada, né? Antes disso, o registro mais recente de antraz havia ocorrido em 1941, ou seja, era uma causa resolvida, certo? Concorda? É igual agora. A diferença é de 75 anos, ou seja, uma doença que há 75 anos deixou de existir, que pode ter existido numa pequena porção de terra do mundo, certo? Pode estar armazenada em algum desses locais e pode vir à tona. Por isso, eles evitam de enterrar qualquer pessoa por lá. Evitam não, é proibido enterrar desde 1950. Então, se você morre lá, você literalmente tem que dar um jeito de tirar a pessoa de lá. É meio que proibido você morrer lá. Imagina. Na quarta posição a gente vai falar sobre não poder rir na Coreia do Sul e na Coreia do Norte. Na Coreia do Sul a gente tem alguns dias específicos do ano onde é recomendado você não rir, certo? Em respeito a tragédias e coisas do tipo. É assim, pra nós seria meio bizarro, né? Sim. Do nada. Ó, tu não pode rir esse dia. Tá ligado? Mas pra eles é um negócio mais do tipo, pô, é como entrar na igreja. Entende? Aqui pro brasileiro. O brasileiro entra na igreja, ó, aqui tu não vai rir. 100% aqui é sério. Respeito. Entendeu? Aqui tem que ter respeito. É mais ou menos isso. É um momento de tragédia ou então um momento de celebração por alguém que foi muito grande. No caso da Coreia do Sul, são momentos ali específicos, são feriados. Na Coreia do Norte, a gente tem o 8 de julho, onde é proibido falar alto ou sorrir. Por quê? Porque é uma forma de demonstrar respeito ao aniversário da morte do Kim Il-sung, que é o fundador do país. A regra foi criada em 1994, quando ele, na época, faleceu por conta de um ataque cardíaco. Então, ele faleceu e já criaram essa regra. E ela fala o seguinte: está proibido sorrir, levantar a voz na rua, beber álcool ou dançar, porque todo o país está de luto. Imagina, pro resto da vida, né? Pro resto da vida. Inclusive, tem uma pessoa, a Park Yeon-mi, que é uma refugiada norte-coreana e ativista, que ela contou sobre isso. Ela falou que é um momento onde todos têm que ficar quietos e evitar ao máximo se expor na rua, né? Além disso, durante o dia 8 de julho, a televisão norte-coreana reserva o dia inteiro para exibir ali uma cerimônia de homenagem ao chamado Eterno Presidente. Então, ali passam filmes, documentários sobre a vida dele e também são exibidos em praças e coisas do tipo. Vale lembrar que a Coreia do Norte é um local onde é muito comum eles fazerem festas e fazerem grandes eventos. E, inclusive, é uma das formas deles ali movimentarem a própria economia, né? Ficam ali comprando coisas e fazendo eventos, e são eventos meio que pra eles mesmos. É tudo entre eles, né, mano? É tudo meio que entre eles, mas, tipo, se você for ver, é bem legal, tá ligado? Eu vi o Mundo Sem Fim por lá,
Não era o Mundo Sem Fim que fez isso. Ou era o Mundo Sem Fim. Era um canal que foi pra Coreia do Norte e filmou como que eram os jogos deles. O esporte. Ah, pode crer. E aí eles fazem um mosaico que ele é um filme. Muito Eles doido. vão dobrando o mosaico muito rápido. Eles têm tipo um quadrado que tem várias cores. E aí você dobra de uma forma e aí ele vira outra cor. E aí cada cor é planejada pra formar um desenho. Aí, por exemplo, do nada, tipo, eles fazem de um jogador correndo, tá? Um jogador correndo e eles assim. manobrando assim, Eles aqui assim, nossa, tá ligado? Mano. E, tipo, mano, é muito foda ver um negócio desse, né? Só que então, em um desses dias, eles são meio que obrigados a ficar totalmente de luto, né? Em 2004, quando completou 10 anos da morte dele, que foi em 94, foi até pior. No dia, eles foram proibidos de fazer compra. Não podia fazer nada. Meu Deus, imagina se alguém tivesse precisando de alguma coisa em casa. Pois é, já teve 2014, 2024 ano que vem. Deve ter essa proibição, então. É verdade. Na terceira posição, a gente vai falar da França, um país que muita gente deve olhar e falar, pô, aqui é tudo meio que normal, né? França. Mas eles têm aí 10 mil leis, mais de 12 mil decretos. Imagina. É um país muito ativo politicamente. É o país onde muitas das ideias políticas que a gente debate no mundo todo surgiram, né? Essa questão de esquerda, direita e tudo mais. E é um país muito velho. Então é um país que tem lei que vem desde a Idade Média, tem outros da época da Revolução Francesa, e a gente vai falar sobre algumas aqui agora. Por exemplo, foi proibido durante o Império do Napoleão, que a gente já contou aqui. Olha quantas vezes o Napoleão tá aparecendo aqui no canal. Verdade. Né? Então tem que ir lá assistir o vídeo dele. Foi proibido durante o Império dele colocar o nome de qualquer porco de Napoleão, pra não insultar ele. Então é proibido na França, inclusive até hoje. Não foi revogado isso. Imagina. Mas eu tenho certeza que muita gente faz. Na clandestinidade, né? É claro. Também é proibido, se você for um OVNI, aterrissar num lugar chamado de Châteauneuf-du-Pape. Isso é uma lei municipal, tá? Vale só pra aquele local, que foi criado nos anos 50. As pessoas naquela época falavam que viam luzes no céu, que realmente poderiam ver, poderiam ser meteoritos e coisas do tipo, né? Então, pra abafar os rumores de serem OVNIs, o prefeito quis garantir às pessoas que nenhum OVNI ia aterrissar por lá. Então ele criou uma lei falando, ó, a partir de hoje, OVNI não pode mais aterrissar aqui. Porra, aí os caras já ficaram tranquilos. Ah, Agora os OVNIs vão respeitar as leis, né? o bom... A gente só vai conseguir ver eles na cidade do lado. E uma que é muito bizarra é a proibição das mulheres de usarem calças. E essa aqui era na capital Paris. Então... Olha que doideira, né? Paris é a capital da moda e ela teve essa proibição rolando por lá. Essa lei foi criada em 7 de dezembro de 1800. Era uma época que somente homens usavam calças. Tinha essa tradição. Mulheres usavam vestidos, certo? E homens usavam calças. Por isso que tinha aqueles vestidos rodados, grandão, com um monte de coisa, né? Tem até igrejas que até hoje se propõem a continuar assim. Sério? Inclusive até hoje. E aqui tem um contexto histórico muito importante. Foi logo depois de ser o período da Revolução Francesa. Nessa época, a gente teve todo tipo de assunto de direitos ali debatidos. E principalmente das mulheres. Elas falaram, pô, eu quero trabalhar, quero receber um salário, eu quero poder votar, quero poder ter o meu cavalo, quero poder ter minha casa, quero poder, sabe, tipo, existir, quero poder ser uma pessoa. As mulheres pediram isso naquela época. E logo depois veio um governo que era totalmente contra isso. E que foi criando uma série de leis pra poder calar a boca dessas mulheres. Então muitas mulheres não tinham como falar, né? Não tinham poder de voz pra chegar no serviço e falar alguma coisa, ocupavam lá o pior do serviço, né? Certo? O que recebia menos e o que era mais trabalhoso. E elas tinham que ficar quietas. O que elas faziam para demonstrar a insatisfação delas com aquele momento e que elas queriam receber o mesmo do que um homem, por exemplo? Elas usavam uma calça, que era algo usado somente por homens. Então, virou meio que uma forma de protesto. Uma mulher usar uma calça lá na França. Quando entrou esse outro governo, o governo falou, o quê? Então vamos proibir. E foi proibido em 1800 e foi uma lei que durou 213 anos. Só foi revogada em 2013. Como por incrível assim, que pareça. Então, oficialmente, as mulheres só deixaram de cometer um crime ao andar de calça em Paris em 2013. Quando elas faziam isso até 2013, elas estavam fazendo meio que um ato revolucionário. Olha que doideira. Pô, isso aí é muito doido, mano. Isso aí eu não sabia. Na segunda posição, a gente vai falar sobre a proibição de mascar chiclete em Singapura. Singapura é um país aí muito jovem, é um país muito tecnológico, e quando ele surgiu, a ideia era que ele fosse um país do futuro. Tem que pensar isso. Todos os países que a gente considera grande não tinha muito essa pira. Até tinha, mas era um futuro muito diferente do de agora. Era um futuro sem eletricidade, era um futuro sem internet, sem nada. Singapura não. Singapura já surge ali com uma ideia, mais atual, entende? Então, quando ela surgiu, ela falou, cara, uma das coisas que eu vejo que é um problema do mundo é o problema da poluição, é o problema da sujeira e tudo mais. Então, nosso país vai ser rigidamente limpo, certo? O que significa rigidamente limpo? Vai ter multa e quem não respeitar uma sequência de multas vai acabar sendo preso por conta disso. Com o tempo, eles perceberam que uma das coisas que mais incomodava eles era o chiclete. Porque você não podia ver de onde vinha, era muito fácil o cara colar aqui, colar ali, colar ali, e dar um trabalho do caramba pra você tirar o tal do chiclete. E gastava muito dinheiro do governo. O governo falou, o quê? A gente vai ser um país do futuro e a gente vai perder tempo pro chiclete? Não, vamos proibir o chiclete. Então, em 1992, foi proibido mascar chiclete. E essa lei durou 12 anos,
anos, porque em 2004 existiu uma revogação, mas olha a revogação. Basicamente, agora você pode mascar um chiclete, só que você não encontra o chiclete numa padaria, no mercado. Uma conveniência. Não, você encontra o chiclete somente em farmácia. Caramba. Porque ele é vendido como se fosse um suporte anti-estresse, algo do tipo assim. Ele é levado de uma outra forma. Inclusive, ele não tem açúcar. Caramba. É proibido ser vendido o chiclete com açúcar. Então, em 2008, veio um novo relaxamento, certo? Que permitia o chiclete com açúcar. Só que, pra quem pode o chiclete com açúcar? Pra quem tem uma receita. Ele virou como se fosse um remédio. Então, tipo, o chiclete com açúcar lá tem uma função terapêutica. E a pessoa que pegar o chiclete e colar por aí, vai ser mais fácil, inclusive, de rastrear, né? E na primeira posição a gente vai falar de uma proibição aqui do Brasil, a proibição do futebol feminino. A proibição do futebol feminino no Brasil teve início em 1941, por meio do decreto de lei número 3.199, que foi assinado pelo então presidente do país, que era o Getúlio Vargas. Esse decreto tinha como objetivo proibir a prática do futebol pelas mulheres em território brasileiro. E a justificativa oficial para a proibição era mesmo usada em outros países da época. Alegava-se que o futebol era prejudicial para a saúde das mulheres e que poderia causar danos físicos e até mesmo problemas da reprodução, ou seja, que poderia trabalhar no momento da mulher ser mãe. Outro argumento muito utilizado é que as mulheres que praticavam futebol estavam quebrando normas de comportamento socialmente aceitas, desafiando os padrões de gênero daquela época. Ou seja, em outras palavras, elas estavam ocupando um espaço que não lhes pertencia. Era essa a defesa daquela época. Obviamente que tudo isso não tinha argumentação, não tinha base e depois de um tempo caiu por terra. Mas por muito tempo, gente, foi proibido o futebol no Brasil, o futebol feminino. Eu gosto muito de futebol, certo? Nunca fui um cara de parar pra ver o futebol feminino. Eu assistia o futebol feminino quando passava com o Luciano do Vale na Band. Eu achava massa na época da Marta. Eu acho que todo mundo pegou esse hype da Marta, eu achava, gostava de ver. Ela fazia todo mundo ali também meio de botar todo mundo na roda. Era massa de ver. Quem não gostava, tá maluco. E aí, foi o primeiro contato que eu tive e também não me aprofundei muito, certo? Não me aprofundei muito com o futebol feminino. Eu, particularmente, falando sinceramente, eu achava que o futebol feminino ele não tinha o mesmo tamanho do futebol masculino, porque a galera simplesmente preferia o futebol masculino. Era uma questão de mercado, uma questão de, a galera gosta mais do futebol masculino, por isso que ele é mais popular. Igual no caso do vôlei, por exemplo, a galera gosta mais do futebol feminino e por isso ele é mais popular, entendeu? Eu achava que era algo assim. Até eu descobri isso aqui. Até eu descobri que o futebol feminino não é que ele não foi incentivado, ele não recebeu apoio. Não é essa a reclamação. Ele foi proibido. Com a proibição, ele não teve como desenvolver. Enquanto o futebol masculino ia fazendo ali suas histórias. Enquanto, por exemplo, a gente teve grandes nomes como Pelé, passando aqui, Garrincha, tudo mais, a gente não teve uma mulher que pôde praticar futebol nessa época. Era considerado um crime. Eles não começaram juntos, né? Porque eles começaram juntos, isso que é o pior. Eles começaram juntos e veio a proibição que cortou um futebol que já era popular naquela época. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Na década de 30 foi fundado o clube feminino de maior relevância do Brasil daquela época, que era o Primavera Futebol Clube. Ele foi fundado pela Dona Carlota do Rio de Janeiro. Essa Dona Carlota fundou mais 15 times no Rio de Janeiro e criou uma liga. Então tinham ali 16 times de futebol feminino e na época era uma novidade. Tava surgindo então naquela época. O futebol masculino já existia mais ou menos desde a década de 10. Então ela tava com uma liga, todo mundo falou, opa, da hora, novidade, vamos assistir. Não tinha essa visão ainda de que, futebol feminino é pior, não sei o que, sabe? Tipo, todo mundo falou, vamos lá, tava todo mundo meio que aberto a assistir. Tanto é que foi inaugurado na década de 30 o Pacaembu, o grande estádio Pacaembu. E chamaram 2 times grandes pra poder fazer ali, do futebol masculino, e chamaram 2 times grandes também do futebol feminino pra poder fazer um jogo. E chamaram os times da Dona Carlota. Então elas fizeram um jogo pra 65 mil pagantes. E esse foi o primeiro jogo do futebol feminino em São Paulo. E dá pra gente perceber como o fato de ser novidade fez muita gente querer ver. Percebe? Claro. Então existia ali um caminho de crescimento muito óbvio pro esporte também. E com isso, obviamente, você bota 65 mil pessoas no estádio, você ganha dinheiro. Claro. Então a Dona Carlota deu dinheiro para as jogadoras. E isso aí incomodou muita gente. O fato das mulheres começarem a ganhar dinheiro por outra forma. Não sei qual que era o medo em si no final, mas era do crescimento das mulheres ali pelo futebol. Inclusive, pouco antes desse jogo que rolou no Pacaembu, que teve 65 mil pessoas, tem uma carta publicada que era de um leitor do jornal à noite, foi publicado nesse jornal à noite. Esse leitor se chamava José Fuzieira e ele estava escrevendo para o presidente Getúlio Vargas. E ele dava um monte de argumentos, que eram esses argumentos inválidos, aí, que mulher não poderia, que ia ficar infértil, que não sei o que, tal, né? E estava cobrando de fato que ele proibisse. E o Getúlio Vargas foi lá e falou que realmente as mulheres não poderiam fazer esportes que fossem acima do gênero delas. Ele usou esse termo. Então, assim, tipo, algo bem complicado, né? Então veio a proibição e em 1941, a Dona Carlota, que estava ajudando muito o futebol feminino, estava organizando um jogo, mesmo proibido. E ela foi presa
por organizar uma partida de futebol. Ela ficou detida por 48 horas porque não conseguiram provar que ia rolar uma partida de futebol, porque só tinha mulheres por ali, por incrível que pareça. Mas mostra como realmente não poderia existir tal evento, né? E essa proibição rolou até 1979, gente. A gente tá falando de basicamente aí 4 décadas, 39 anos. Só foi revogado na época porque a Federação Paulista do Futebol, que é a FPF, realizou um jogo amistoso entre duas equipes femininas, que era o Emelec, Esporte Clube Messias, e o Terezinha, Associação Atlética Terezinha, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Inclusive, essa proibição não rolou só no Brasil, por incrível que pareça, ela rolou meio que no mundo todo. Em 1921, por exemplo, a Football Association, que é a FA, ou FA, né, que é a da Inglaterra, proibiu oficialmente as mulheres de jogarem futebol com as mesmas alegações aqui, e só foram voltar atrás nessa decisão errada em 1971. Então lá eles ficaram por 50 anos proibido. Aqui no Brasil a gente levou um tempo a mais para poder proibir, né? E foi também voltar atrás um pouquinho depois. Inclusive, outra proibição importante é a da FIFA, a Federação de Futebol. A Federação Oficial de Futebol. Ela, em 1929, proibiu o futebol feminino, certo? Olha, cara, que absurdo. Olha só que doido, mano. Que bagulho absurdo, vai dizer. Ela proibiu o futebol até 1971. Então a gente tem, por exemplo, um Brasil já tricampeão da Copa do Mundo com o futebol proibido. Aquela imagem que a gente vê lá do Capita, lá, né? O Carlos Alberto Torres levantando a taça junto do Pelé e todo mundo, ganhando da Itália de 4-1 e tudo mais. Naquela época, naquele ano, o futebol feminino era um crime no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo todo, por conta da FIFA, que proibiu. Pô, olha que doideira, velho. Tá, e a FIFA foi voltar atrás em 71, certo? Só que somente em 90 que foi realmente começar a apoiar o esporte. Então a FIFA, quando ela cobra dos outros, hoje, uma empatia pelo esporte, sabe? Um apoio e tudo mais, ela deveria contar tudo que ela fez. Porque daí seria mais fácil da galera ter empatia pelo esporte. Isso e ver, porra, caralho, sacanearam as minas, então é isso que fizeram. Porra, não é que não apoiaram. Porque fica parecendo que, ó, gente, a gente precisa dar apoio. Por que a gente não olha igual? A gente não olha igual porque o esporte delas surgiu 50 anos depois, 60 anos depois, por causa de um veto que foi feito pela FIFA. A partir do momento que a FIFA faz, os países que fizeram são culpados, mas, sabe, tipo, uma culpa compartilhada. É a instituição que é a principal, né? Absurdo, né? No Irã, inclusive, é um país que por muito tempo não foi proibido, olha que doideira. Até 79 era um local onde você poderia jogar futebol feminino, e em muitos outros locais você não poderia, né? Só que em 79 teve a Revolução Islâmica e passou a ser proibido. Não só a prática do futebol, como a mulher, por exemplo, ir até um estádio de futebol. Nossa. Ela não pode ir para um estádio de futebol, um estádio de vôlei, um estádio de atletismo, de nada. Tudo que envolva esporte é proibido para as mulheres. Em outubro de 2019, o Irã, então, venceu ali um jogo contra o Camboja por 14-0 nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. E ali foi uma grande vitória do país, mas o fato mais importante é que foi a primeira vez que a gente teve mulheres comparecendo no estádio em 38 anos. Então, tipo assim, depois de quase 4 décadas, uma mulher pôde assistir um jogo de futebol por lá. Isso tudo tem muito a ver com o protesto de uma torcedora que tinha ido no mesmo ano até o estádio, né? E ela tinha sido pega se passando por um homem pra poder assistir ao jogo. Olha que doideira. Ela não podia assistir, então ela falou, vou me vestir de homem pra poder assistir o jogo. Ela realmente tinha vontade de assistir o jogo. Então ela foi pega, pagou uma fiança e tava ali esperando o julgamento, e ela provavelmente ia sofrer uma sentença. Ou seja, podia ser presa por conta do que ela fez. Então a Sadar Khudayar, de 29 anos, no dia 1º de setembro, que era o dia ali do julgamento dela, foi até o Tribunal Revolucionário Islâmico do Teherã, que era onde ia rolar ali o julgamento dela, e jogou gasolina no próprio corpo e depois tacou fogo no próprio corpo. E isso, obviamente, chamou muita atenção, porque as pessoas viram quanto era absurdo tudo que tá acontecendo. Uma garota poderia ser presa porque ela queria assistir uma partida de algum esporte, qualquer esporte que fosse, né? Então é assim, né? As leis são bizarras dependendo do tempo, dependendo do local, dependendo do contexto, da condição, mas a gente vê que de alguma forma elas tiveram ou alguém que quis, ou tiveram algum propósito, né? Pô, mas essas leis também mudam bastante coisa, porque, por exemplo, a lei do futebol feminino, tá ligado? Olha só o quanto que muda em relação ao esporte em si, tá ligado? Pois é. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem a parte 2, é só bater a meta de likes e comentar pra gente uma lei que não pode faltar no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis.